Sabe aquele livro que, mesmo com mais de 2.500 anos, continua na cabeceira de generais, imperadores e até dos maiores CEOs do mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em A Arte da Guerra de Sun Tzu. Vamos tentar entender por que essa sabedoria antiga parece mais atual do que nunca. E logo de cara, Sun Tzu já joga essa ideia que vira tudo de ponta cabeça. É quase um paradoxo, né? A maior vitória, mais genial, não acontece no campo de batalha, mas sim quando se consegue evitar a luta por completo. É uma mudança total de perspectiva sobre o que é de fato vencer. E é por isso que o livro transcende a estratégia militar. Seus princípios foram parar nas salas de reunião, nos campos de esporte, nas mesas de negociação. É só fazer um exercício simples. Troque a palavra exército por empresa ou time. E de repente os ensinamentos de Sun Tzu ganham uma vida nova e surpreendente no nosso dia a dia. Para a gente conseguir desvendar essa sabedoria, nossa conversa vai seguir 5 passos. Primeiro, a filosofia central. Depois, o poder da preparação. Aí a gente entra na arte de vencer sem lutar, analisa a mente de um líder e, por fim, como aplicar tudo isso na prática. Ok, vamos começar pela base de tudo. O que faz o pensamento de Sun Tzu ser tão poderoso? É uma mentalidade, sabe, que valoriza a inteligência muito mais do que a força bruta, a astúcia e não a agressão. E todo se apoia em 2 pilares. O primeiro, dissimulação, a arte de controlar o que o outro vê, de parecer fraco quando se está forte, por exemplo. O segundo é o grande objetivo, quase uma obsessão, a vitória sem derramar sangue. O combate é sempre o último recurso. Agora a gente chega num ponto fundamental. Para Sun Tzu, uma batalha não se vence no calor do momento, de jeito nenhum. Ela é ganha ou perdida muito antes, lá na sala de planejamento. A vitória é resultado de uma preparação metódica, quase obsessiva. E ele não estava para brincadeira. Guerra não era um jogo, era questão de sobrevivência. Por isso, essa análise fria, o cálculo de cada passo antes de qualquer movimento, isso não era só uma boa ideia, era uma obrigação. Para fazer essa avaliação, ele criou um tipo de checklist. 5 fatores essenciais. Primeiro, doutrina. O povo e o líder estão em sintonia? Segundo, tempo. O clima e a estação ajudam? Terceiro, terreno. O lugar da batalha oferece alguma vantagem? Quarto, comando. O líder é sábio? Inspira confiança? E por último, disciplina. A organização e a logística funcionam bem? Só depois de responder tudo isso é que se pode sequer pensar em agir. E é aqui que a teoria vira prática. Sun Tzu basicamente criou um placar para o conflito. Fazendo essas 7 perguntas, tanto para o próprio lado quanto para o adversário, um estrategista consegue prever o resultado com uma precisão impressionante. É como se ele tentasse transformar a guerra numa ciência, tirando a sorte da jogada. Isso nos leva direto para a parte mais famosa do pensamento de Sun Tzu. Se a preparação mostra que há uma desvantagem, a solução não é lutar com mais garra. É, na verdade, encontrar um jeito de vencer sem nem precisar lutar. Esse é o auge da estratégia. A vitória perfeita não é aniquilar o inimigo, mas neutralizá-lo. É sobre desmontar os planos dele, cortar as alianças, abalar o moral até que lutar pareça uma péssima ideia. A rendição vira a única opção lógica. E como se faz isso? Com uma guerra de percepção. A ideia é criar uma névoa de desinformação, fazer o oponente duvidar dos próprios olhos. É induzir ao erro, fazer ele se mover atrás de iscas, de pistas falsas. A batalha de verdade acontece primeiro na cabeça do adversário. Olha, essa tabela aqui mostra bem que estratégia não é uma fórmula pronta. É puro cálculo de probabilidade. A ação a ser tomada depende diretamente da sua força em relação à do oponente. Percebe como ataque direto só é uma boa ideia quando a vantagem é enorme? Se os números não estão a favor, a sabedoria não está em ser valente, mas em ser paciente. É saber quando lutar e, principalmente, quando não lutar. Mas nem a melhor estratégia do mundo funciona se o líder for ruim. E isso nos traz para o nosso quarto ponto, a mente, o caráter de quem está no comando. Para Sun Tzu, um líder ideal tinha 5 virtudes-chave. Sabedoria, para ver o que os outros não veem. Sinceridade, para que a palavra tenha valor. Benevolência, para que as pessoas sigam por respeito, não por medo. Coragem, para agir na hora certa. E disciplina, para ser o exemplo da ordem que se exige. Essas qualidades juntas criam uma lealdade que não se quebra. Por outro lado, ele também listou 5 falhas fatais.
E o fascinante aqui é ver como até características que parecem boas, como uma coragem sem limites ou compaixão, podem se tornar fraquezas se não houver equilíbrio. O general que está disposto a morrer a qualquer custo, por exemplo, é presa fácil para uma armadilha. Aquele que é compassivo demais pode hesitar no momento decisivo. A chave de tudo é o equilíbrio. E essa frase talvez seja o melhor resumo de toda a filosofia dele. A vitória não vem só de entender o oponente, ela vem, antes de mais nada, de se conhecer profundamente. A autoconsciência é a arma mais poderosa que existe. Certo. Agora, para fechar, vamos trazer tudo isso para o nosso mundo. Como é que dá para usar essa sabedoria milenar hoje, nas nossas vidas? Então, para resumir o que a gente conversou, a estratégia de Sun Tzu tem 3 pilares. Primeiro, conhecer tudo. Conhecer a si, o outro e o cenário. Segundo, vencer sem lutar, usando a cabeça como arma principal. E terceiro, liderar com equilíbrio, juntando as virtudes e conhecendo as próprias fraquezas. E a análise termina com essa pergunta, que fica para cada um de nós. Pensemos nos desafios que a gente enfrenta. Uma negociação de carreira, um projeto que não avança, até mesmo um conflito pessoal. Em qual dessas batalhas uma preparação cuidadosa, a busca por uma solução inteligente e uma liderança mais consciente poderiam trazer um resultado melhor? A sabedoria de Sun Tzu continua viva porque nos desafia a ser não apenas mais fortes, mas principalmente mais sábios. Obrigado pela companhia